que alegria, que alegria. Eu sinto-me muito honrado poder estar mais uma vez aqui com os irmãos e mais ainda numa data tão especial, né? Entre tanta gente por aí, senti de me convidar, de fazer parte dessa festa de 20 anos, é muita honra, é muita honra mesmo. Eu quero expressar isso, a gratidão, primeiro a Deus e a casa que nos proporcionou esse convite, e quero poder compartilhar algo do meu coração, daquilo que Deus tem impresso no meu coração, né? Como o pastor Rogério, a Sandra e os filhos, e daqui a pouco está vindo o neto, né? Daqui a pouco, né? Não tão já assim, né? Mas daqui a pouco. Quando os filhos casam, a gente começa a pressionar, pressão santa de vez em quando. E aí? Cadê o fruto do penoso trabalho? Cadê o fruto? Mas é bom, maravilha, glória a Deus. Muito, muito bom. Como o pastor Rogério disse, estava a fazer uma semana ou mais, comemoramos em casa. Estou morando hoje em Curitiba, os meus 40 anos, quando eu cheguei ao Brasil, né? Não imaginava nada de tudo que acabamos vivendo e constituindo família e filhos e está esvaziando o ninho e tudo aquilo ali, né? Mas nesses 40 anos todos, Deus tem sido fiel, Deus tem sido bom, Deus tem sido misericordioso, né? E continuamos dependendo dele, né? Eu nunca fui muito bom em escrever livro, então era uma tortura, né? Até meus esboços eram difíceis, né? Escrevia um esboço desse tamanho, 3, 4 linhas, continha mensagens para um ano inteiro, né? se deixar, né? Eu não conseguia, eu era mais habilidade em falar, e pegava só um versículo, podemos ficar uma semana inteira, mas dentro das mudanças, das estações que Deus nos leva, e tanta gente me encorajando e me empurrando, você tem que escrever, você tem tanta coisa, tem que escrever. Eu tentei, sentava, às vezes a gente tirava férias, ia para a praia, ia com o laptop, tudo lá, eu começava, segundo dia, inspirado, escrevia uma folha, ou uma página, depois, só 3 anos depois que escreveu a segunda página, não vinha, a unção é zero, negativo. Mas ano passado conseguiram me fazer escrever. Eu acho que eles foram mais resilientes do que eu. Eles conseguiram me fazer escrever. Era pessoal de Joinville, da Siloé, e eles lançaram junto com a editora também deles, que eles estavam iniciando uma editora. Então, casaram as duas coisas. Agora você não pode, porque aí a nossa editora vai ficar sem livro, então eu tive que sentar algumas vezes e conseguir escrever, que é esse livro sobre o Caleb, um outro coração, né? O que Deus revela através da vida de Caleb, né? Havia um outro coração nele que permitiu que ele experimentasse, vivesse tudo que ele experimentou e viveu, e chegar no seu destino. Caleb foi um dos que foram espiar a terra, junto com Josué e mais 10, e os outros 10 não acreditaram, morreram junto com os milhões no deserto, e somente Caleb e Josué entraram na terra que nem Moisés pôde pisar. E Deus revela algo muito peculiar do coração de Caleb, que havia nele um outro coração. E eu transcorro esse outro coração que permitiu que Caleb vivesse aquilo, para que nós pudéssemos nos assemelhar, né, a Caleb, e descobrir que Deus já nos deu também esse outro coração. Na nova aliança, Cristo Jesus, a promessa da nova aliança, ele diz: eu vos darei um outro coração, eu vou remover o coração de pedra, eu vou dar um coração de carne, eu vou dar um outro coração em outro espírito.
Então, quem é em Cristo Jesus, nasceu de novo, você tem esse outro coração. E você pode chegar no destino como Caleb chegou. Pode levar 40 anos, 80 anos, mas você chega lá. Porque há um outro coração dentro de você. Amém? Amém? Diga para alguém ao seu lado, há um outro coração dentro de você. Amém? Agora você pode descobrir quais são essas marcas, como que se manifesta. É bem simples, pequenas coisas que a gente conseguiu colocar, porque eu poderia escrever. Se eu for pregar sobre o coração de Caleb, aí sim eu passo todo o ano, mês a mês, pregando, não termino. Mas escrever, eu consegui escrever um pouquinho. Mas eu creio que vai ser bênção para a sua vida, como também queremos incentivar você a adquirir os livros que estão sendo lançados hoje, que é edição especial, 20 anos de aniversário, os livros do pastor Rogério, e vão ser bênção na sua vida, pode dar de presente para outro. O segredo seria melhor a gente comprar um, outro comprar outro, outro comprar outro e dar de presente para outro, porque estamos tudo de aniversário, vamos presentear todo mundo, amém? Então, diga para alguém ao seu lado, você vai me dar um presente. Aleluia, né? Amém, glória a Deus, glória a Deus. Deixa eu repartir conosco nesta noite algo que tem borbulhando no meu coração, para nós, especialmente para este ano da nossa vida, uma palavra que Deus sussurrou dentro do meu coração. De vez em quando a gente tem esse privilégio, não faz ser melhor, maior do que alguém, do que outro, mas de ouvir algo no coração do Pai e se apegar àquilo, uma palavra de Deus, se apegar àquilo e construir a sua vida sobre aquilo. Todos nós somos ensinados a buscar isso, a viver isso e ter algo que você recebeu de Deus Pai. E ano após ano, esses anos todos, eu tenho tido esse privilégio e esse ensejo de sempre ter algo que eu escuto do coração do Pai e eu deixo aquilo nortear a minha vida. E para este ano, então, eu quero repartir conosco nesta noite, nesse momento tão festivo, algo tão especial. Algumas vezes eu dou alguns títulos bem diferentes para assimilar melhor. Então, por muitos anos, quando pastoreava igreja local, todo ano fazia isso com a igreja, trazia uma palavra especial, específica, profética para o ano, e a gente dava um nome para aquilo lá. Às vezes era um versículo, às vezes era um nome, e a gente fazia decalques para o carro, não sei o que, teatro, tudo montado em cima daquilo. O ano inteiro a gente vivia aquilo ali, espalhando pela cidade. Mas uns anos para cá, começaram a me instigar e começaram a colocar alguns temas em inglês também, porque com o mundo globalizado que a gente estava vivendo, parece que quando você dá um nome em inglês, algum título em inglês, pegava melhor. Pegava melhor. Então, hoje a gente vive isso. Tem tanta coisa em inglês que pegava melhor. Não porque é melhor no inglês, mas é a moda, pega melhor. Então, eu decidi dar um nome para essa palavra em inglês, e para quem não sabe inglês, vai conhecer uma palavra em inglês, vai conhecer uma palavrinha em inglês. Quero convidar você a abrir comigo na sua Bíblia, se pudesse, no livro de Levítico, no capítulo 26, Levítico 26, temos Gênesis, depois Êxodo e aí Levítico, o terceiro livro da Bíblia, começando do seu início de Gênesis, do Velho Testamento, no capítulo 26, quase no final do livro de Levítico. Nós temos aqui no livro de Levítico, Números e mais propriamente em Deuteronômio, que é a sequência, Moisés está guiando, liderando, dirigindo aquela multidão enorme, numerosa, pelo deserto, atravessando para um destino, a terra prometida por Deus, que Deus prometeu a Abraão, Isaac e os filhos, e chegou a vez de Moisés e toda aquela geração que nasceu no Egito,
Deus envia Moisés para libertar o povo, e eles estão rumo a essa terra, essa promessa. E eles passam por tantas coisas pelo deserto, e acabam passando mais de 40 anos andando por esse deserto, numa trajetória que levaria poucos meses para chegar à travessia. Mas devido a certos fatores, tantas coisas, eles tiveram que andar em ciclos por mais de 40 anos. E vários morreram daquela geração inicial, os filhos que nasceram, essa outra geração que acabou entrando na terra debaixo da liderança de Josué. E Caleb estava junto, já um dos mais idosos. Quando ele entra na terra, ele já estava com seus 85 anos. Ele saiu bem novinho, jovem, adolescente, para a juventude do Egito. Ele viu tanta coisa. E nesses livros, Moisés várias vezes reunia com o povo, uma vez para confrontar, outra vez para trazer algo de Deus, e muitas vezes para relembrá-los, recordar das experiências. Passamos por isso, passamos por aquilo, Deus quer nos levar para isso, Deus quer nos levar para aquilo. E algumas vezes ele, usado por Deus, trazia algo profético, direcionamento profético do que aconteceria lá na frente quando entrar na terra. E numa dessas palavras proféticas, Deus, usando Moisés, ele escreve vários deles nos capítulos de Levíticos e mais especialmente em Deuteronômio. E nós vamos pegar uma delas que Deus usa Moisés a trazer a respeito da vida deles e daquilo que aconteceria. Mas eu acredito que está registrado na Bíblia, nesse livro, não só como uma narrativa, só nos contar a história do que aconteceu e o que Deus falou, como que se cumpriu, mas também aponta para nós, porque são mesmas palavras que Deus quer que nós recebêssemos, que nós guardássemos no nosso coração, porque de alguma forma, não literalmente em todas elas, mas de alguma forma Deus quer que eu e você vivamos essas palavras, porque elas são proféticas e nós vamos experimentar delas. Então eu quero tomar dentro desse contexto, mas trazer para um contexto novo, um contexto da nossa vivência. Nós não estamos literalmente morando no deserto, mas às vezes a gente passa por deserto na vida. Esse é o paralelo. Nós não estamos literalmente andando pelo vale da sombra da morte, com escorpiões e serpentes em nossa volta, e Deus está ali com cajado e vara, como Davi experimenta isso, mas trazendo para a nossa realidade, nosso contexto, a gente passa por momentos assim de vale, de escuro, de escorpiões e serpentes, e com medo, e aí nós experimentamos, Deus está conosco, a sua presença nos consolando, nos livrando. Então, palavras proféticas, elas muitas vezes são assim. Em alguns contextos são bem literais. Em alguns contextos vai além de ser literal, mas ela continua sendo a palavra de Deus, ela é viva e se aplica. Então, nesta noite eu quero liberar, trazer sobre a sua vida algo profético de Deus, que Moisés liberou, mas era literal, era algo que eles iam vivenciar naquele contexto, mas Deus faz entender, usando esse texto, que eu e você também vamos viver essas palavras no nosso contexto. Deus quer dizer algo a mim e a você nesta noite, especialmente ao chegamos a esse limiar de 20 anos. Eles passaram tantos anos, às vezes citava o tempo que tinha levado, e aí Moisés trazia uma outra palavra, lembrando-os. Então nós podemos lembrar de tantas coisas, que o pastor começou a lembrar um pouquinho de como começou lá no fundo da garagem, lá 4 pessoas, e a gente às vezes esquece essas histórias. Por isso que temos tanta história narrada na Bíblia, para a gente não esquecer. Como Deus fez com eles, Deus continua fazendo, e Ele vai fazer conosco em outros contextos, outras gerações. Mas Deus, falando através de Moisés, em Levítico 26, do versículo 3 até o versículo 6,
tanta coisa para ministrar, mas eu vou procurar ser conciso, eu vou procurar me manter dentro do tempo, que eu não quero estender muito. Mas eu quero ler aqui. Eu gosto de ler a Bíblia em várias versões. Eu gosto de pegar a mesma palavra traduzida em várias versões. Algumas são iguais, algumas parecem não tão igual, mas você vai entendendo um pouco, você vai somando, amplia mais. Tanto em português como no inglês, que é minha língua materna, minha primeira língua, melhor dizer. E tem muito mais versões ainda na língua inglesa. Então, minha leitura bíblica é cheia de versões. E eu vou lendo o mesmo texto, eu leio 3, 5, 6, 10 versões. Eu fico comparando, eu fico meditando. Nossa, eu não tinha percebido desta forma. Nossa, eu não tinha percebido. Então, eu vou ler numa versão em português, mas a ministração mesmo é baseada numa versão em inglês que usa esses termos que eu quero usar nesta noite. Levítico, quem já achou lá 26, diga glória a Deus. Então, siga-me, acompanhe-me nessa leitura. Versículo 3: se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os cumprides, eu vos darei chuvas no tempo certo. A terra dará seu produto e as árvores do campo darão seus frutos. A debulha continuará até a colheita, e a colheita até a semeadura. Comereis o vosso pão com fartura e habitareis seguros na vossa terra. Também trarei paz à vossa terra, vos deleitareis e ninguém vos amedrontará. Farei desaparecer da terra os animais ferozes e a espada não atingirá a vossa terra. Só até aqui. Se você continuar a leitura, nesse capítulo ele fala de tantas coisas que a gente cita, a gente usa em tantas outras mensagens, de fazer 1000 correr e 10.000 vencer, tudo eram promessas de Deus. Mas aqui Moisés está projetando algo lá na frente. Deus está dizendo, se vocês guardarem as minhas palavras, se vocês aplicarem seus corações a fazer a minha palavra, meus mandamentos, se vocês andarem nos meus estatutos e guardar os meus mandamentos e os cumprir, a gente tem essa mesma fala em tantos lugares na Bíblia, tantos lugares, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Como, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus sentado com os discípulos, antes dele ir à cruz, ele diz, se vocês guardarem meus mandamentos, esses que guardam os meus mandamentos são aqueles que me amam. Ele diz, guarda os meus mandamentos, e se você guardar meus mandamentos, eu vou amar vocês, e meu Pai também vos amará, e nós veremos se faremos. Ele está falando de guardar os seus ensinos, guardar seus mandamentos, o que eu estou ensinando vocês. O Espírito Santo virá, ele vai fazer vocês lembrar tudo o que eu ensinei, e vocês vão praticar, vão guardar, e vocês vão ensinar outros também a guardar meus mandamentos. Então ele fala disso desde Gênesis até Apocalipse, de ouvir a Deus e guardar. Deuteronômio fala assim, ouvir e atentamente ouvir e guardar, essas bênçãos virão e alcançarão e passam vocês, mas senão virão maldições. Então tem tanto lugar na Bíblia que fala sobre, mas eu quero colocar de uma outra roupagem. O que é esse guardar meus mandamentos e meus estatutos e praticar e aplicar? É nada mais, nada menos do que simplesmente se acreditar no que eu estou dizendo e pôr em prática. Se acreditar. Não há como eu guardar os mandamentos, os estatutos, os princípios e leis de Deus, se eu não acredito que é Ele que está falando. Eu não consigo guardar algo de alguém se eu não acredito no que aquela pessoa está dizendo. Menos ainda pôr em prática se eu não acredito que aquilo funciona. Então a base, e essa é a base de toda a vida com Deus, ela é fundamentada sobre a fé. Se crê, é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E quem busca a Deus, primeiro tem que crer que Ele é Deus, e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam.
Sem crer, ninguém conhece a Deus. Ninguém chega a Deus. Nada recebemos e aplicamos nossa vida que não vem mediante o crer. Se não vem, Jesus, se vocês creem, podem orar, falar, dizer a esse monte, arreda-te, lança-te, e vai acontecer, se crer. Jesus diz, se crêssemos, nada será impossível. São tantas coisas que são impossíveis aos homens, mas para Deus nada é impossível. Mas aquele que crê também não será impossível. A vida cristã, a vida com Deus, é uma vida pautada no crer. Mais do que o fazer. E eu estou tomando tempo para isso, porque às vezes, por a gente ler tanto sobre se guardar meus mandamentos, se praticar meus mandamentos, a gente acha que é o fazer, eu tenho que praticar, sim. Mas você nunca vai conseguir praticar direito se você não acreditar. Se não partir da fé, Romanos diz que tudo que não procede da fé é pecado. Então, tudo que eu faço, meu esforço, meu empenho, minha dedicação, se não nascer e se sustentar na fé, no crer, eu estou perdendo tempo. Porque eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir guardar os mandamentos de Deus, não vou conseguir guardar as leis do Senhor, não vou conseguir praticar tudo o que Deus diz, e é bastante coisa, especialmente no Velho Testamento. Então são centenas de leis que Jesus reduz todas elas e coloca todas elas em 2 leis só. Mas não quer dizer que, então só tem 2 leis, mas está dizendo que essas 2 leis é síntese de todas as leis. Entendeu? E se nessas todas centenas as pessoas nem conseguiam cumprir nem 1%, quem que diz que você vai conseguir cumprir as 2? Na sua força? Nunca. Ninguém. Só conseguimos cumprir porque primeiro nós cremos nele. E aí ele opera em nós o querer, o efetuar. Não sou eu. Paulo diz, não sou eu que eu faço, não sou eu que eu vivo, é ele que vive em mim e através de mim. Aí eu volto para o texto lá em Ezequiel, ele diz, eu vou escrever meus mandamentos, minhas leis, no seu coração e na sua mente, e todos me conhecerão e me obedecerão. Não vai ser no meu esforço, mas vai ser pelo que ele faz em mim e através de mim. E isso eu só experimento o adentro a partir do crer. A partir de eu crer. Eu creio para a salvação, eu creio para a santidade, eu creio para viver, eu creio para andar com Deus, eu creio para poder guardar o que Ele diz, eu creio para poder esperar nele, eu creio para poder ter paciência, eu creio para poder passar por qualquer situação. Se crer. Então tudo vem por crer. Então, de uma forma simples, quando você lê em tantos lugares nas Escrituras, falando assim, andar nos meus estatutos, guardar os meus mandamentos, praticar a minha lei, tenta colocar dessa forma. Se eu acreditar, isso vai ser realidade na minha vida. Se eu acreditar, eu creio realmente que é o Espírito de Deus que está me guiando, eu vou experimentar o Espírito de Deus me guiando. Eu não consigo guardar por mim mesmo, eu não consigo me dirigir por mim mesmo, mas é por Ele. E para que isso aconteça, não acontece assim, mesmo que eu não acredite, né? Só começa por crer. João 3, ele fala isso, que Deus não enviou Jesus para condenar o mundo, mas ele veio para que o mundo fosse salvo através dele. E todo aquele que crê nele não pereça, mas seja salvo. Mas aquele que não crê, já está condenado. As pessoas não vão ser condenadas e vão para a perdição eterna, porque são pecadoras. Essa é uma grande revelação das Escrituras. Ninguém vai lá porque
principalmente porque é pecadora, porque é pecador, porque praticou um monte de coisa errada. Não. Só vai para a perdição eterna porque não creio. Porque ele veio para salvar todos os pecadores. Ele não veio para mandar pecador para o inferno. Ele veio para salvar o pecador do inferno. Então não vai para o inferno porque é pecador. Vai para o inferno porque não creio. E o texto diz isso em João 3, 16, 17. Que é condenando quem não crê. Quem não crê. Mas no capítulo 1 de João ele diz: mas todo aquele que nele crê, ele dá o poder de ser feito e chamado filho de Deus. Algo começa a mudar, o seu destino muda, o seu estilo de vida muda, a quem você é muda, porque você creu. Porque você creu. Então como que eu vou guardar todos os mandamentos? Crê. Começa a acreditar. Começa a aplicar a fé. E você vai ver o que... E aí Moisés, pelo Espírito de Deus, ele diz: se, e esse é o início daquilo que eu vou fazer. Isso é a porta de entrada daquilo que eu vou fazer. Se baseia na sua crença, na sua fé, em crer, acreditar, não em si mesmo, não na sua capacidade, não nos seus talentos, não naquilo que você faz, mas crer naquilo que eu estabeleci, crer em quem eu sou, em quem eu faço você ser, e crer naquilo que eu vou fazer em você e através de você. Se você abraçar isso e deixar a fé brotar, por pequena que seja, Jesus fala de uma fé de tamanho de um grão de mostarda. Não precisa ser o fé de tamanho do mundo ainda para acontecer e para viver. Só começa a ter fé de tamanho grão de mostarda, que já é suficiente. Já é suficiente. Deus está dizendo: se tiver essa fé, se acreditasse, como muitas pessoas que chegaram a Jesus, muitos tocaram nele, foram curados, e todos eles foi mediante a fé. E os escritores destacam alguns só para nos ensinar, porque eles diziam: Jesus fez muito mais. Jesus fez muitos milagres que não teria livro suficiente para conter tudo que ele fez se a gente fosse descrever. Não tem como, não vai caber. Então nós escolhemos alguns, em vez de dar, todo mundo dá testemunho, então vamos dar 3 testemunhos aqui, porque todo mundo experimentou, mas vamos dar 3 testemunhos aqui só para fortalecer a fé e todo mundo acreditar que é real mesmo. Então eles escolheram, e dentro desses testemunhos, Jesus dizia para essas pessoas: é a tua fé que te salvou, é a tua fé que te curou. Ele não dizia: o meu poder que te curou. Claro que foi o poder dele, mas o poder só entrou em ação porque você creu. Só experimentou porque você creu. E houve lugares que ele foi, que eles não criam, não acreditavam, e não havia nada. Mas o poder estava presente. Jesus estava lá. Então, o que aciona o reino de Deus, o propósito de Deus, o plano de Deus, a vontade de Deus, é quando eu creio. Diga para o irmão ao seu lado: você precisa crer mais. Esse é o ano de você crer mais. Aleluia. De exercer a fé. Não fique esperando uma fé maior. Não exerça aquilo que você tem. Exerça, creia. Creia, creia, creia. Jesus diz para Maria e Marta: creiam, eu sou a ressurreição. E nós sabemos que no último dia. Mas não é isso que estou falando. Creia que eu sou a ressurreição. Creia, creia. Às vezes a gente quer crer para lá, a gente não consegue crer para cá. Mas Moisés, pelo Espírito do Senhor, está dizendo: se cresce nos seus corações, e isso que vai fazer você guardar, isso vai fazer com que você se apegar àquilo que eu disse. Isso faz com que eu me apego. Eu me lembro quando meus filhos eram menores, e às vezes eu viajava, eu via para o exterior, e aí eu prometia: papai vou trazer o PlayStation 2. Eu me lembro, PlayStation 2. Nossa, meu filhão, papai prometeu. Eu ligava para saber como que eles estão, falava com a mãe, falava com os filhos. Eles pegavam o telefone para falar comigo. Na época não tinha celular direito, né? Então a gente ia no fixo mesmo, né? Ele ligava e
Primeira coisa, oi pai, tudo bem? Você já comprou presente? Não, eu não comprei ainda. Papai está ministrando, tanta coisa, mas vai ter um dia livre, que aí eu vou poder procurar essas coisas e eu levo para você, pode, tranquilo. Mas ele saía, contava para os amigos. Você sabia que eu vou ganhar um PlayStation? Você sabia que o meu pai vai trazer para mim um PlayStation? Eu não dizia, eu acho que não vai trazer para mim, não. Ele acreditava. Ele acreditava. E aplicava. E sonhava com o PlayStation. Entendeu? E dizia para os seus amigos. Mas não tinha ainda materializado. Mas logo se materializava. Quando a gente crê, a gente tem comportamentos diferentes. Mesmo que não se materializou ainda, eu declaro para todo mundo que vai ter. E eu vivo como se eu tivesse. Então meu filhinho, ele ia lá, ele ficava na frente da televisão, como se tivesse já com PlayStation. Como se já tivesse. É isso que a Bíblia fala. Quando nós cremos, nos guardamos. Então ele guardou a minha palavra, a minha promessa. Ninguém podia arrancar isso no coração dele. Ninguém podia dizer, isso não vai acontecer. Você fala do seu pai, não acredite, não. Ninguém podia dizer isso para ele. Ele guardava. Então quando a Bíblia diz guardar a minha palavra, é isso. Entendeu? Fica enraizado dentro de mim, me afeta, me influencia, me instiga, me inspira, e não há situação da vida que vai te arrancar isso de mim. Pode vir tempestade, pode vir terremoto, pode cair 1000 ao meu lado, 10.000 ao outro lado, eu continuo guardando aquilo lá, porque eu creio, eu sei em quem eu tenho crido, e eu creio. É isso que a Bíblia diz, guardar. Não é, eu tenho que, nossa, se eu não praticar, e Deus vai pesar a mão. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, acredite, e isso vai firmar dentro de você. Nos seus pensamentos, na sua fala, no seu comportamento. Mesmo que tudo em volta diz o contrário, não é difícil guardar. Porque você crê. Porque você crê. Jesus disse, se vocês crescem em mim, e na casa do meu pai, há muitas moradas, eu fui preparar-vos lugar, e eu vou voltar, não importa o que acontece em minha volta, mesmo que pareça demorada, e tudo está piorando as situações do mundo, aquilo lá não mexe comigo, ele está voltando e vai me buscar, e eu vou para casa. Você enfrenta a vida de uma outra forma. Porque você crê, você guarda o que ele diz. Eu lembro quando eu comecei a namorar. Hoje eu estou no nostalgia, né? No nostalgia. Eu comecei a namorar dos tempos, anos atrás. É daquela geração de romance. Essa geração hoje não sabe o que é romance. Entendeu? Aquela geração de romance. Né? Não tinha celular. Então a gente escrevia carta. A gente se falava por telefone. E as tarifas de telefone era difícil o negócio. Então você comprava um monte de ficha. Ia para o orelhão. De preferência, quase meia-noite. Que a tarifa era bem mais em conta. Então a ficha durava mais. E era aquelas situações, quem já foi dessa época, que ninguém conseguia desligar o telefone. E às vezes ficava mudo, um esperando o outro dizer o último tchau e desligar, e ninguém conseguia. De tanto paixão. E as fichas, mas estamos lá. Ninguém falava nada. Aí, eu te amo. Também te amo. Então, boa noite. Mas não desliga. E caía a ficha. Por isso que tem que ser meia-noite, porque aí a ficha dura um pouco. Mas eu lembro, o que a gente fazia? Escrevia a carta. Você colocava um perfuminho na carta. A carta vinha perfumada. E até hoje minha mulher guarda algumas cartas. Tem caixinha, tem algumas cartas.
Isso é guardar o que eu disse. Passa tempo, mas está guardado. Porque acreditava naquilo que eu falava. Pode sair tanta coisa, jogar tanta coisa fora. Isso eu não jogo fora. Não é? Eu tinha na época, a gente usava a Bíblia enorme, né? Tipo do pastor, aqui um pouquinho maior. Essa era a moda lá. A gente não usava a Bíblia de celular, né? Era a Bíblia para carregar. E eu tinha uma foto dela, tamanho da Bíblia, que ficava na primeira página. Então eu subia no piso para pregar, a foto dela ao lado e eu pregando. Levava a foto dela para todo lugar, todo mundo sabia a foto dela. Porque eu morava em Campinas, ela em Joinville, e a gente quase não se via. Então era a foto dela que eu levava comigo. São expressões. A gente leva aquilo que Jesus é para nós, a imagem que temos dele, para qualquer lugar, todo lugar. Todo lugar. E posso perder coisas, mas a foto não, eu tenho até hoje em casa essa foto. A foto não. Quando cremos, nos amamos. Quando cremos, nos guardamos. Quando cremos, nos praticamos. Amém? Diga para o meu ao seu lado, você precisa crer mais. Então, esse é uma chave. Como que eu vou guardar tanto? Como que eu vou fazer para não esquecer o que Deus diz? Eu leio, mas eu esqueço. Devo te dizer, não é. Eu já fiz isso e é bom, funciona, a gente decora, sou daquela geração que a gente decorava versículos, capítulos. Mas eu tenho muitos amigos que nem lembram mais o que decorou. Tem coisas que você nem lembra mais, você decorou na escola, você nem lembra mais. Algum tempo vai passar, você não vai lembrar. Mas aquilo que eu acreditei, não sai da minha cabeça. Não sai. Então, para você não se esquecer, começa crendo primeiro. Para você ter facilidade em praticar, não importa a situação, creia primeiro. Creia. Se não estou conseguindo crer, não adianta sair e querer praticar, você não vai praticar. Trabalha a crer primeiro. Quando você crê, vai praticar. Amém? E aí Deus dizendo a Moisés, em outras palavras, se vocês creem de verdade, que eu estou levando vocês para este lugar, e que eu vou estar com vocês, que eu vou fazer coisas com vocês, eu vou cumprir minhas palavras, minhas promessas, e vocês vão experimentar isso, vão viver aquilo, vocês vão guardar isso no coração de vocês, porque vocês creem, então eu vou fazer isso. Que é a segunda parte da mensagem. Deus diz, vocês vão chegar num lugar e vocês vão viver as estações. Deus tem o domínio, o controle de todos os tempos e as estações. Existem tempos e estações na natureza que Deus estabeleceu, mas também existem tempos e estações, não literal, verão, inverno, mas estações na nossa própria vida. A gente passa por situações, por ciclos, por momentos, que também chamamos de tempos e estações. E é Ele que controla, que detém o poder sobre os tempos e as estações. Deus é quem muda os tempos, Deus é quem estabelece os tempos e as estações. E nessa trajetória deste povo em específico, no Velho Testamento, pelo deserto, alguns momentos eles experimentaram mudanças de tempos e estações. E Moisés está dizendo pelo Espírito de Deus que eles vão continuar experimentando mudanças das estações. E se você ler e estudar, você vai ver algumas situações bem inéditas, bem inusitadas, que nem os tempos e estações seguiam os próprios ciclos que Deus estabeleceu. Deus de vez em quando entrava e bagunçava.
Como, por exemplo, não só no deserto, mas depois, em tantos outros lugares, bem antes de Moisés, e depois de Moisés, tantos outros lugares, Deus usava os tempos, as estações, para falar com o seu povo e para falar com as nações. Ora, para promovê-los, ora, para supri-los, ora, para trazer juízo. Deus usava estações. Você vai se lembrar, na época de José, no Egito, bem antes de Moisés, Deus mostrou para Faraó e usou José para interpretar. Deus estava trazendo uma estação, um tempo diferente, até na natureza. Ele disse, vocês vão ter 7 anos só de colheita, só de abundância. Isso não é natural, é algo sobrenatural. Mas depois vão ter 7 anos que nada vai dar. Vai ser seca. Também não é natural, é sobrenatural. O natural é que no ano tem tempo de semeadura, tem tempo de colheita. Estamos agora entrando, né, no outono, tempo que tudo cai. As folhas, as flores, seca tudo. E aí vem o inverno e mata tudo. E aí depois vem primavera, começa a nascer tudo de novo. E aí vem verão, quando está todas as frutas nas árvores. E isso é o ciclo durante um ano. Agora Deus quebra o ciclo e coloca, tudo cai, tudo esmurece, tudo seca, 7 anos. Acabou a estação, cadê a estação de primavera? Não tem. Cadê a estação de colheita de verão? Não tem. E aí, de vez em quando, Deus fazia isso por 3 anos, na época de Elias, né? 3 anos e meio, não chovia. Então, Deus de vez em quando muda as estações e os tempos. Isso é na natureza, isso na história, mas eu quero aplicar isso também nas nossas vidas. De vez em quando, não segue o ciclo, entre aspas, normal. Todo mundo vai passar por momentos de altos e baixos, de seca, de abundância, mas às vezes nós achamos que é rapidinho, né? Que nem o normal. Logo já passa, é uma provinha, um tempo difícil, mas já vou ter colheita, já vai. E aí você entra numa estação que parece faz 5 anos que nada sai. Parece que faz 10 anos que nada dá fruto. Alguém aqui já entrou em estações assim? Não precisa levantar a mão. Um exemplo é a Noemi, no livro de Ruth. A Bíblia diz que eles entraram naquela ocasião, naquele tempo, numa estação de seca. Nada se plantava, nada se colhia. E era tão forte, como em outros momentos, que eles foram perdendo tudo. Todo mundo se perdia tudo. Começaram a vender suas... Você já passou por uma estação assim? Parece que você só está perdendo tudo. Eu tenho que desfazer disso, tenho que desfazer daquilo, tenho que desfazer daquilo. E na expectativa que vai melhorar, e aí não melhora, não passa. E aí daqui a pouco eu tenho que desfazer mais dessa também. Então essa família foi desfazendo de tudo. Venderam as terras, venderam a casa, venderam tudo. E juntou um pouquinho o que sobrou. Decidiu ir embora para outra nação para tentar a vida. Porque lá não era estação de seca. Então eles foram. Só que a estação de seca continuou na vida dela, não importava a mudança geográfica. Chegaram lá, começaram a investir um pouquinho ali, construir uma casinha ali, não sei se construíram, se alugaram, se compraram, a Bíblia não fala, mas estavam ali, mas daqui a pouco o marido morreu. Teve que se desfazer do marido, teve que perder. Os 2 filhos casando, e um morreu. Depois outro também morreu. E a Noemi estava sozinha, numa terra estranha, sem o marido, sem os 2 filhos. 10 anos se passaram essa experiência na vida dela. 10 anos, não só no natural, na terra dela, mas na própria vida, na casa dela, passando por estação só de perda. Você já sabia que tem estação de perda? Estação só de perda.
E aí chega a notícia que agora mudou lá na nossa terra. Começou a chover. Plantaram e estão começando a colheita. Vai começar a colheita. Eu disse, por que eu vou continuar aqui? Eu vou voltar. Eu não tenho mais nada aqui. Eu não sou daqui. Eu vou voltar. Lá eu não tenho nada. Mas se eu voltar como viúva, existe uma lei. Pelo menos eu vou ter um pouquinho para me sustentar. E ela foi se despedir das duas noras. Elas, não, nós vamos com a senhora. Não, a senhora é uma bênção na nossa vida. Às vezes tem pessoas que você tem que perder também. Que não querem sair da sua vida, mas você tem que mandar embora. Porque faz da sua estação. Mas não é essa a mensagem, não. E tanto ela insistir, uma das noras disse, então tá, deu beijo, chorou e voltou para a terrinha dela. A outra diz, não, eu vou com a senhora, onde a senhora morrer, eu também vou morrer. O povo da senhora é também o meu povo. Então foram as duas. Ela também viúva, mas ela está abrindo mão, não porque foi estação de perda, ela está abrindo mão da nação dela, abrindo mão dos recursos, abrindo mão da família, abrindo mão de tudo. A Noemi não, a Noemi perdeu por perder mesmo. E as duas voltam, a Bíblia diz, chegaram em Belém, chegaram lá na época da colheita. E aí ela vai trabalhar, e não sei o que, na estação da colheita, trabalhando para sustentar a casa, a Ruth. E Deus mudou toda a sorte, não vou contar toda a história, mas eu estou contando isso porque há algo peculiar ali. Depois da estação da colheita dos grãos, que começa com os grãos, começa com cevada e trigo, os grãos, aí entra uma estação chamada debulha. A gente não presta atenção, eu não prestava atenção essas estaçõezinhas no meia estações, mas essa estação de debulha, que é um período de alguns meses que eles vão pegar todos os grãos e vão começar a debulha. Há uma eira, um espaço aberto, normalmente um lugar um pouquinho alto, porque também dependia do vento, onde eles batiam nos grãos, esmagavam os grãos, separava os grãos da casca, da folha, não sei o quê, e se perdia muito, mas era o processo de debulha. Muita poeira. E a Bíblia diz que entraram numa estação de debulha. No finalzinho dessa estação de debulha, que a Noemi diz para Ruth, vai lá que eles estão terminando, deita os pés de Boaz e que Deus vai mudar a nossa sorte. Nem foi na colheita, foi na debulha. E aqui Moisés está dizendo, pelo Espírito de Deus, que há uma estação de debulha. E nessas versões do português diz, a estação da debulha vai estender e alcançar a estação da colheita. E a estação da colheita vai se esticar, estender e até alcançar a estação da semeadura. Essas versões me dão a entender que pode ser que a debulha se estenda até chegar a colheita. Meu Deus do céu! Só debulha. Mas numa versão no inglês, NLT, que eu tenho, ela faz entender que não é só estender e alcançar, mas ela diz que além da estação da debulha estender-se e alcançar, a estação da colheita pode se antecipar e alcançar a estação da debulha. E para explicar isso, ou para significar isso, nessa versão em inglês, eles usam uma palavra inglesa justamente para isso, que é essa palavra inglesa que nós vamos aprender hoje. Overlap. Diga comigo, overlap. Então, o que é overlap? Não é a máquina para fazer overlock, não. Overlap quer dizer, esse alcança, essa passa, mas essa também alcança aqui e passa. Ele se sobrepõe. Então esse é sobrepor. E é essa palavra que eu quero deixar com você nesta noite.
Deus diz, se você e eu cremos e guardamos a palavra dele, nós vamos entrar num período na nossa vida, e eu quero crer que é este o período que você está entrando, que eu estou entrando, que nós estamos entrando, essa estação diferente, que não é normal, que não é trivial, ela é sobrenatural, que haverá uma sobreposição das estações. As estações vão se sobrepor. A debulha vai se encontrar com a colheita vai entrar na debulha, e ela ainda acrescenta a estação da semeadura, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ele está falando só de 3 estações, mas existem mais do que 3 estações, existem mais do que 4 estações. Mas aqui nesse texto, profeticamente, Deus está falando de 3 estações. Deus está falando da debulha, da colheita e da semeadura. Existe uma estação de debulha, onde é quebrado, onde é esmagado, a semente, os grãos são esmagados. Existe essa estação na minha vida, na tua vida. Eu não sei quanto tempo demora. Na vida da Noemi, levou mais de 10 anos só sendo esmagada. Só sendo esmagado, e só perdia, só é tirado. Debulha é isso, é tirado, é separado, é esmagado, é quebrado, e parece que não, é para durar só poucos meses, como aconteceu com Jó. Jó entrou numa estação de debulha, onde tudo se perdeu, tudo foi tirado, ele foi esmagado, mas ele dizia, mesmo que ele me mate, eu vou continuar crendo, eu vou continuar crendo, eu vou continuar acreditando, porque meu Redentor vive. Então, quando Deus fala de crer, é nisso que ele está dizendo. Mesmo que eu estiver passando por uma estação de debulha, eu guardo a palavra dele, porque eu creio. Eu creio. E a boa notícia, pelo menos para mim, é: todo mundo tem estação de debulha. Aleluia. Não é só eu. Não era só Noemi. Quando não chovia, todo mundo naquela cidadezinha dela, todo mundo passou. Aquela mulher que deu de comer para o profeta Elias, viúva lá em Sarepta, também estava passando pela mesma seca. Ela diz, eu só tenho isso de última refeição, não vamos comer e não vamos esperar a morte bater na nossa porta. Ela já tinha visto outras casas, pessoas morrerem de fome. E ela está esperando, vai chegar a minha vez. E Deus diz para Elias, ir lá, porque eu já ordenei uma viúva para te sustentar. E Elias tinha também vivido isso, 3 anos e pouco lá. Deus o levou para o riozinho, o riacho. E o riacho também seca. O riacho não é para sempre, seca. Até na vida do profeta. Porque às vezes a gente acha que não, o profeta não. O profeta vai vivendo, vai tendo. Não, vai secar o rio também. Vai viver 3 anos de seca também. 7 anos de seca no Egito. Na casa de José também tinha seca. Não tinha o que colher. Não tinha. Mas Deus tinha preparado eles para guardar alimento. Não era só. Então eu tenho acreditado, eu tenho experimentado, eu tenho vivido isso, eu tenho abraçado isso. É boa notícia, me ajuda tanto. Saber que não só eu, sozinho, eu vou passar por tempo de debulha e perda, e esmagamento. E eu imaginava que vai levar 3 meses e vai mudar a estação. Mas já está 3 anos e não está mudando a estação. Mas eu comecei a descobrir que não sou eu sozinho. Tem muita gente à minha volta que também está passando por debulha. Está passando por esmagamento. Quando não são grãos, tipo trigo, milho, cevada, não são grãos, e são frutas, não se chama de debulha, se chama de prensa. Mas o processo é o mesmo, o esmagamento é o mesmo. Aí, em vez de ser na eira, é no lagar. Então, quando terminava a estação de colheita dos grãos, daqui a pouco vem também a colheita da uva, como que chama? Das azeitonas. E passa o mesmo processo. Não colhe e já come. Vai passar pelo lagar. E já coloca as uvas e pisoteia, esmaga, prensa, para sair o suco, que aí vão produzir o suco,
o mosto, o vinho, o vinagre, mas começa com prensa. Lembra-se na história bíblica, Gideão, alguém aqui lembra de Gideão? Eles estavam vivendo um tempo assim, de debulha. E o pouquinho que eles escolheram, os inimigos que estavam dominando sobre eles vinham e tiravam deles, e eles passavam fome nessa cidade. De tanto medo de perder de novo, que Gideão pegou os grãos para não chamar a atenção dos inimigos, porque aí tem que fazer lá fora, no aberto, e sai a poeira, batendo, e o inimigo vai saber, tá lá. Então Gideão levava grãos para o lagar, para esconder. E o que ele ia fazer no lagar? Não tem como bater e sair poeira. Então ele esmagava. E essa era a condição que Gideão, quando o anjo do Senhor vem e visita ele. Tem tempos de debulha na nossa vida. Mas a palavra de Deus para mim e para você é que na nossa estação de debulha, de repente, vem uma estação de colheita. Porque as estações vão se sobrepor. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo, vocês vão estar na estação de debulha, mas eu vou fazer essas estações se sobrepor. A debulha vai entrar na colheita, a colheita vai entrar na debulha. O que quer dizer isso? Que não chegou o tempo de colheita ainda. Estamos aqui com os grãos pisoteando e batendo e perdendo e esmagando, e daqui a pouco está colhendo. É isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer algo sobrenatural. Eu vou mexer com as estações da sua vida, diz o Senhor. Eu vou mexer com as estações da igreja, diz o Senhor. Estará no tempo de debulha, de peso, de perda, de esmagamento, de dor. Mas de repente, juntamente com a dor e o esmagamento, já está tendo colheita. Mas de onde vem a colheita? Porque na estação de debulha não planta. Então ele está me dizendo que eu vou colher onde eu não plantei. Aleluia. Prepare-te para ter colheitas que você não plantou, você não semeou. Eu disse, você crê, você guarda a minha palavra. Eu vou mexer com as estações. Desta vez, desta forma maluca. Vai dar uma louca nas estações. Lá em Curitiba, às vezes a gente experimenta um pouco disso. Faz um calorão, no final da tarde está chovendo, à noite já está frio, está de blusa. No outro dia, a gente vive 4 estações na mesma estação. É isso que Deus está dizendo. Eu vou fazer as estações se sobrepor na sua vida. Você está na debulha, você está na eira ou no lagar, que nem Gideão, com medo, porque eles tiram, eles levam, e nós ficamos sem. Ao ponto que quando o anjo entrou, ele achou que, me acharam que vai tirar, ele ficou com medo. E mesmo que o anjo dizia, ele dizia, não, tem que dar prova, que é Deus que está dizendo. Então, faça isso acontecer para eu acreditar, porque eles já sofreram tanto. Eles dizem, onde estão os feitos do Senhor que diziam? Ele, aqui não estamos vivendo isso não. Mas Deus não diz, então só para ser um incrédulo, então não vai acontecer nada. Deus diz, eu tenho paciência, eu quero fazer isso com você, Gideão. Deus é paciente, Ele é amoroso, é um pai amoroso. Ele não vai bater em você, Ele quer que você entenda que você pode ainda confiar nele, que você ainda pode crer nele, e que você pode estar vendo só debulha em sua volta, só perda, só luto, só dor, só dificuldade em sua volta, e no meio dessa debulha toda, essa estação não terminou ainda, não anunciou uma nova, de repente está tendo colheita. Overlap, estação se sobrepor com a outra. Mas ele continua e diz, e vai também se sobrepor com a estação da semeadura. Opa, então vai ter uma mistura das estações. Debulha, colheita e semeadura vivendo na mesma estação. Vão se overlepar.
Na matemática, na escola, a gente faz isso de forma diferente. A gente faz um ciclo e faz outro ciclo, e os dois ciclos se encontram no meio, um entra no outro. Aí destaca ali no meio. Esse aqui eu chamo overlap. Aí vem um terceiro ciclo, aí uma ponta do terceiro ciclo também entra no meio dos dois. Aí tem um lugar no 3 que pertence aos 3. Esse é overlap, o ciclo entrar no outro. O que Deus está dizendo? Você vai estar vivendo algo que pertence aos 3. Está debulha, está luta, está dificuldade aqui, mas aqui estou colhendo. Eu estou colhendo, e eu estou semeando. Tudo na mesma estação. Eu estou semeando. O que é colher? Eu estou ajuntando, eu estou recebendo. Está tirando, perdendo, mas eu estou recebendo. Eu estou colhendo, está vindo de outra maneira. E não só está vindo e perdendo, mas eu estou também dando. Eu estou investindo, eu estou semeando, eu estou abençoando os outros. Deus diz, as estações na minha vida, na tua vida, na vida da igreja, vão se sobrepor. Haverá um overlap na sua vida. Aleluia. Diga para alguém ao seu lado, as estações vão se sobrepor na sua vida, na nossa vida. Haverá um overlap. Então agora você vai fazer alguma encenaçãozinha. Já estamos quase caminhando para o final. Você vai fazer uma encenaçãozinha. Deixa eu ficar aqui na frente melhor. Vai fazer uma encenação. Eu gostei daqui na frente aqui essa. Parece que as 3 mulheres aqui cruzaram. Assim. Todo mundo sabe cruzar as pernas, hein? Todo mundo sabe. Então cruza as pernas. Hein? Muito bom. Esse é o overlap. Essa perna veio sobrepor essa. Aí tira. Aí faz o contrário, outro. Overlap. Essa perna sobrepor a outra. Agora faz de novo. Agora faz de novo. O que você está fazendo? É overlap. Deus está dizendo, a colheita vai vir sobre a debulha. Semeadura vem sobre a debulha. Eu faço essas encenações para você guardar. Para você guardar. Você vai para casa, antes de dormir, senta na cama e faz overlap. A debulha vai se encontrar com colheita. Semeadura vai encontrar com colheita. Faz um overlap. Você vai entrar no carro, senta no carro, faz um overlap. Vai declarando, porque eu creio e eu acredito, eu estou guardando. Deus vai fazer sobrepor as estações. Deus não vai fazer sumir as estações. Ele não vai retirar a estação, mas Ele vai fazer sobrepor a estação. Pode estar numa debulha, pode estar no largar. Eu estou no largar, que nem Gideão estava no largar, na prensa com grãos. Mas Deus veio, Deus não mudou o tempo natural, mas Deus levantou Gideão para vencer os inimigos, e aí eles começaram a viver outra. Deus diz, eu vou trazer sobreposição das estações, eu vou fazer a debulha se sobrepor e encontrar-se com a colheita, eu vou fazer a semeadura se sobrepor, encontrar-se com a debulha e a colheita. Aí você levanta de manhã, amanhã, antes de você sair de casa, fica lá no espelho e Deus vai fazer isso, vai sobrepor. Eu estou declarando, eu estou profetizando, vai sobrepor. Você vai lá no serviço, você sentou na cadeira, você puxou sua cadeira, você vai lá na faculdade, as pessoas dizem, o que você está fazendo? Você vai dizer, Deus vai fazer algo novo na minha vida. Eu acredito, eu creio, e por isso eu estou guardando, por isso que eu estou declarando, que nem meu filho, dizendo, sabia que meu pai vai trazer PlayStation 2 para mim? Então as pessoas, mas como que é? Ele vai trazer, sim. Você vai dizer, Deus está fazendo overlap, estão overlapando as estações. Eu não percebo ainda, eu não sinto ainda, eu estou na debulha ainda, mas a colheita está vindo, mas a semeadura está vindo, e não vai esperar, não vai passar todo o tempo, seja 2, 3, 4, 5, 10 anos de debulha, no meio da seca vem a colheita, aleluia.
E não é algo que Deus nunca fez na história. Lembra-se da história de Isaac. A Bíblia diz que Deus fez Isaac ir morar numa cidadezinha chamada Gerar. E havia uma seca, nada se plantava, nada se colhia. Era uma estação de seca. Mas no meio da estação de seca, sem gota de água, Deus fez com que Isaac semeasse. Houve semeadura na estação de seca. E naquele mesmo ano, com a seca, sem cair gota d'água, ele colheu mais do que qualquer outra estação. Ele colheu 100 vezes mais. Deus fez sobrepor. Não sei onde que veio a água, não sei como que fez germinar, mas Deus, Ele tem o controle sobre os tempos e as estações da minha vida, da sua vida. Na seca você pode ter colheita. Isaac teve colheita na seca. Aleluia. E Deus diz: para quê? Não fazer só isso por fazer. Deus diz: para quê? Ele diz: porque eu quero que vocês tenham para se sustentar e não temer nada. Qual é o propósito? Deus quer me suprir, mas mais do que me suprir, Ele quer mexer com aquilo que me dá medo. É o que Ele foi fazer com Gideão. Arrancar o medo do coração de Gideão. Deus está dizendo: quando eu mexo com essas coisas dessa forma, eu quero que você entenda que você não precisa temer nada. As coisas que podem produzir medo, amedrontar, aterrorizar você, vão perder a força, porque você está e vai experimentar coisas que nem tentando me amedrontar vai me fazer me recuar. Porque eu estou crendo num Deus que no meio da debulha faz aparecer colheita. Por que eu vou temer? Ele diz: não vai temer nada. O que o homem pode me fazer temer? E se há algo que Deus mais enfatiza em toda a Bíblia, em todos os nossos relacionamentos, e vai continuar enfatizando: não temas, não temas, não tenha medo, sou eu estou contigo, mesmo que você não me vê, eu estou contigo, eu nunca vou te abandonar. Não tenha medo, não tenha medo. E a coisa que mais atinge a gente é o medo. Hoje está constatado, provado cientificamente, medicamente, de todas as formas, emocionalmente, espiritualmente, que uma das maiores doenças dos últimos tempos e que vai para o final dos tempos chama-se ansiedade. Ansiedade é medo. É medo. E há um texto em Filipenses, ele diz: não deixa se angustiar, não anda ansioso por coisa alguma, não deixa o medo tomar, mas em tudo faça conhecer a Deus seus pedidos com ação de graça, e a paz de Deus guardará a sua mente e o seu coração. É onde Deus realmente quer lidar comigo. É eu ter paz aqui e paz aqui. Pode estar caindo canivetes, mas a paz, a aliança de Deus conosco é chamada aliança de paz. Por acaso esquecemos que Deus é chamado o Deus da paz? Que Jesus também se chama não só Emanuel, Deus conosco, mas Ele é chamado o príncipe da paz. Quando eu tenho a convicção de que Ele está comigo, eu tenho paz. Romanos 5, ele diz: tendo paz com Deus e conosco mesmo, tendo paz. O reino de Deus, Romanos diz, não é comida e bebida, mas alegria, paz e a justiça de Deus.
Todas as vezes, depois que Jesus ressuscitou, ele aparecia aos discípulos em qualquer lugar. Primeira coisa que saía da boca deles: paz seja convosco. Deus quer mexer com aquilo que me dá paz. E o que me dá paz é acreditar, entender que Ele está no barco comigo. Pode virar o barco, não só se abalar, até virar. Abraão disse isso, que ainda que eu ofereça Isaac, e é queimado como oferta de holocausto sobre o altar, e ele vira cinzas, cremação, Deus é capaz de fazer ele ressuscitar, porque tem uma promessa, que através dele vai gerar nações. Se termina nele aqui, Deus não vai ter como cumprir, então Deus vai ter que levantar ele. Então Abraão pode levar o menino e vamos subir para o monte. E o menino pergunta: mas como que vai ser? Onde que vai ser? E ele não diz para o menino: você que vai ser o sacrifício. Mas ele diz: Deus vai prover para si. Ele pode levantar 4 horas da madrugada e rachar lenha e não dizer nada para a Sara, porque se ele disser para a Sara, ele não ia subir aquele monte e levar o menino. Ele pode dizer para o servo que vai junto até uma certa distância, dizer: oh, fica aqui com o jumento, fica aqui com a carga, com as nossas roupas, eu e o menino vamos subir, adorar a Deus e vamos voltar. Como que Abraão pode acreditar tanto e ter tanta paz? Se eu ouvir uma voz dizendo: levanta e vai oferecer, cremar o seu filho por mim, eu ia repreender o diabo. Mas Abraão é capaz de crer e dizer que mesmo que aconteça isso, Isaac vai ter que ressuscitar. Por isso que Jesus diz: Abraão viu o meu dia. Jesus diz isso, porque Abraão estava enxergando que mesmo que morra, vai ressuscitar. Vai ressuscitar. Por isso Jesus podia dizer: eu vou morrer, eu vou para a cruz, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso não, você não vai, não, você não vai morrer, não. Não, arreda-te, Satanás. Eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. E ele pode ter paz. Ele não entra em desespero. Deus está dizendo: eu tenho uma maneira de tratar com a angústia, o medo, a ansiedade, o desespero que rouba a sua paz. E desta vez eu vou fazer desta forma. Você vai entrar na estação de debulha, onde está esmagando, quebrando, perdendo, o vento levando. Mas aí todo mundo vai: meu Deus, o que está acontecendo? Tanta coisa. Aí daqui a pouco, de repente, sem aviso, está colhendo. Mas eu não semeei, mas está colhendo. E sem nada, sem mais, sem menos, estou semeando, estou enviando, estou abençoando, estou lançando. Para quê? Para que eu não tenha mais medo. Amém? Diga para alguém ao seu lado: não tenha medo. Deus está contigo. O mundo vai abalar mais. As coisas vão abalar. Deus vai abalar todas as coisas, para que as coisas inabaláveis permaneçam. Ele já diz isso: vai abalar. Os governos vão abalar. A economia vai se abalar. Tudo vai se abalar. A sociedade vai se perdendo, mas vai ter coisa horrível acontecendo na sociedade que nunca ouvimos falar. Vai ser que nos dias de Sodoma e Gomorra e mais, e piores do que os dias de Noé e piores. Não tenha esperança nisso. Mas Jesus diz: quando você vê tudo isso acontecendo, Ele diz: em vez de você ficar desesperado, levanta a sua cabeça, porque a redenção está próxima. Você vai ter paz no meio de tudo isso? Sim. Filho vai se levantar contra pai, pai vai se entregar, vai entregar o filho, vai matar filho, filho vai matar o pai, até crente. Mas Jesus disse: quando você ver isso acontecendo, não se desespere. Está anunciando que mais próximo ainda estou com você, que está chegando mais próximo ainda. A trombeta vai soar. E eu só consigo fazer isso porque eu acredito, porque eu creio,
Por isso ele disse, se você acreditar, crer, guardar, você vai experimentar isso, e a paz vai guardar sua mente e seu coração. Nada vai te amedrontar. Nada. Pode rugir um leão, pode vir canivete, pode vir a pior seca, pode vir doença, pode vir moléstias, pode vir pragas, mas Jó vai dizer, eu ainda sei que há esperança para a árvore, mesmo ela cortada no tronco e nas suas raízes morra na terra seca, ainda há esperança, porque só basta ter um cheirinho de água, ela vai brotar novamente. Deus está dizendo, eu sou a água que faz brotar, eu sou a água que faz brotar, mesmo que não passa água, mesmo que não tem rio, mesmo que não tem, eu faço brotar. Isaac pode plantar, que vai brotar. Isaac planta e vai e dorme em paz. Depois ele vai cavar os mesmos poços que o pai Abraão, e vieram e tomaram dele. Tem coisas que Deus vai te abençoar, e as pessoas vão chegar e tomar de você. Isaac não briga. Ele vai para cava de novo, tomam dele. Ele cava de novo, tomam dele. Mas ele sabe, mas eu tenho a promessa. Deus é comigo. Mesmo que tiram de mim, mesmo que tomam de mim, mesmo que roubam de mim, me esmagam, me retiram, debulha. Mas daqui a pouco, Deus, o meu Deus é água viva. Não tem como parar, não tem como não ter. Um dia eu vou cavar aqui e vou ter água. E exatamente, Isaac foi, e os homens cavaram e ninguém mais conseguiu tomar dele. E ali estabeleceu uma aliança com Deus. E ali ele prosperou mais do que todo mundo na região. Ele disse, não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo, eu sou teu provedor, eu sou teu sustento, eu sou teu defensor, eu sou teu baluarte, eu sou teu broquel, eu sou o muro em sua volta. Mesmo que coloca você na fornalha, a fogo não vai te queimar. Mesmo que passar pelas águas, você não vai se afogar. E mesmo que não tiver, eu abro caminho pelo deserto. Se não tiver caminho, eu abro. Se tiver rio, mar fechado, não tem como passar, eu abro o mar também. Se tiver rio Jordão transbordando, eu abro o rio também. Se tiver só deserto, eu faço a estrada aparecer no deserto. Se é só um lugar árido, seca que nem estrada, eu faço brotar rio para abrir caminho, o rio para você seguir no rio, em vez de abrir o rio e separar. Agora eu vou colocar um rio e você navegar pelo rio para atravessar o deserto. Deus diz, eu faço qualquer coisa por você, basta crer e confiar em mim. Não tenha medo. Mas para este ano haverá um overlap na sua vida. Aleluia. Vamos lá, faz de novo, cruza as pernas, overlap, diga overlap. De novo à esquerda, overlap. Agora vamos ficar em pé. Vamos ficar em pé. Vocês vão fazer, vai ficar tudo doido comigo. Vai fazer assim. Aí faz overlap aqui. Faz overlap. Você está praticando para fazer em casa, para fazer no trabalho, para fazer na escola, para fazer no mercado. Você está no mercado, para carrinho e faz overlap. Você lembra a mensagem overlap? Oh Deus, está difícil, está complicado. Antes que o medo toma conta, antes que a ansiedade toma conta, antes que a preocupação toma conta, faz overlap. Mas a estação vai sobrepor. A estação, Deus diz que vai sobrepor, que Ele vai fazer a estação da debulha se sobrepor com a estação da colheita, que se sobrepõe com a estação da semeadura. Só que parece que Ele termina ali, estação da semeadura. Não, Deus está dizendo que vai ter um outro ciclo se iniciando, porque onde se semeia, entende-se que depois virá uma outra colheita. Mas como que vem colheita no meio? Deus está dizendo, você vai colher onde você não semeou, mas depois você vai semear e você vai colher de novo. Nesse capítulo ele termina dizendo assim, ele diz aqui, ó, vocês vão semear tanto que no ano seguinte vocês não precisam vocês vão colher tanto que no ano seguinte vocês não precisam semear. Vocês vão viver da colheita. E vão viver da colheita por 3 anos. Vocês vão viver da colheita. Vão viver da colheita deste ano. E no ano seguinte vão vivendo ainda da colheita.
E no terceiro ano vocês vão semear. E aí no quarto ano vocês vão colher. Então até terminar o terceiro ano vocês vão comendo da colheita de 3 anos atrás. Mas tem momentos que Deus diz: não colhe, porque se colher e guardar vai zicar tudo. Agora ele diz: colham e guardam, vocês vão viver dessa colheita. Que nem escolheram 7 anos, guardaram, e aí nos 7 anos vão viver da colheita. Mas no mesmo capítulo ele diz: mas eu vou fazer outra coisa, mais ainda. Que aquilo que vocês guardaram, vocês não vão terminar de comer, vocês vão ter que tirar e jogar fora, porque está vindo tanta colheita que não tem onde guardar. É depois dessa, de overlap, e aí vai semear, você já está com colheita, e aí vai ter outra colheita. O que eu vou fazer com a colheita que está lá no silo? Eu vou ter que jogar fora, para trazer colheita nova. Mas quando a gente lê assim, parece filme, parece algo de lá. Irmãos, isso não aconteceu no deserto. No deserto eles não tinham onde semear e colher. Deus está dizendo o que eles vão experimentar, se crer e guardar a sua palavra. E Deus está dizendo para mim e para você hoje, que se nós cremos, guardamos sua palavra, o Senhor é comigo, Ele nunca me deixa, Ele nunca me abandona, eu não tenho medo. O que o homem poderá me fazer? Nada temerei, o Senhor é comigo, nada temerei, e eu guardo. Ele diz que vai ter um momento na minha vida, e eu creio que estamos entrando nesse momento, essa estação de um overlap. Coisas vão acontecer de formas bem diferentes do que já estamos acostumados, do que já aprenderam. Deus vai bagunçar toda a sua teologia, toda a minha teologia. Eu não tenho como explicar o que eu tenho. Eu acredito que Deus vai fazer um overlap nas estações. Ele vai mexer com as estações, vai dar uma louca nas estações. Eu estou na debulha, na seca, e estou colhendo, e eu estou semeando, e aí depois vai ter outra colheita. Glória a Deus. Eu quero liberar isso sobre a sua vida e sobre esta igreja. Estão entrando num novo tempo como igreja, depois de 20 anos, que não vai ser como comparar com qualquer outro tempo atrás. Deus fez assim. Ele diz: mas agora eu vou fazer de forma bem. Isaías, a gente cita tanto: eis que eu faço coisa nova. E Deus anunciou o que seria essa coisa nova. Ele diz: eu vou fazer abrir estrada no deserto, coisa que você nunca viu. Vai ter autoestrada no deserto, Autobahn da Alemanha, lá no deserto. Eu vou colocar um rio no ermo, no lugar seco, dura. Eu vou fazer brotar água, vai virar um rio, para vocês poderem atravessar o deserto. É diferente do que vocês já ouviram falar. Vocês já ouviram Deus: eu sou Deus que põe o pé, aí abre o rio para vocês passarem seca. Abre o mar para vocês atravessarem em terra seca. Agora vocês não tem como atravessar a terra seca, é longe, é muito, muito, muito hostil. Eu vou fazer brotar rio, e vocês vão atravessar pelo rio, vocês vão entrar no rio, e as correntes vão levar vocês a atravessar. Eu vou fazer coisa nova. Quando Deus fala: eu vou fazer coisa nova, é coisa nova mesmo. Deus disse: eu vou fazer algo novo. As estações vão se sobrepor na sua vida. Amém? Pegue na mão de alguém que está ao seu lado, feche o corredor. É uma festa de 20 anos. Alguns estão desde 20 anos, outros há 1 ano, ou talvez 2 meses, ou só 20 dias. Não importa quanto tempo. O que importa é se a gente crer. Deus vai fazer um overlap nas nossas vidas. Ore com essa pessoa. Você está segurando a mão, pode fechar o corredor, pega na mão de alguém. Eu quero todo mundo orando por todo mundo. Você vai orar por essa pessoa. Talvez você conheça um pouco dos medos, das angústias, das ansiedades dessa pessoa. Talvez você não conheça nada, mas não importa. Eu quero que você peça em favor dessa pessoa. Ela também está orando por você. Que haja fé no seu coração.
que confie mais em seu Deus. E declare na sua oração: Senhor, faça acontecer um overlap das estações na vida deste meu irmão, da vida desta minha irmã, do meu esposo, da minha esposa, da nossa casa. E não temeremos nada. O Senhor lida com o nosso temor, lida com a nossa angústia. O Senhor trata com o nosso medo. Não temerei. Já perdi, houve perdas, houve esmagamento. Aconteceu com Noemi, aconteceu com a Ruth. Mas no final da estação da debulha, Deus mudou a sorte de Noemi e da Ruth. E elas tiveram uma grande colheita. Tiveram uma grande colheita que afetou toda a raça humana, até nós. Porque de Ruth veio Obed, de Obed veio Jessé, de Jessé veio Davi, e do Davi veio o filho de Davi, Jesus. Mas começou na debulha. Começou na debulha. Na sua debulha, Deus vai trazer algo poderoso. Há um overlap chegando. Declara isso na vida do seu irmão. Se você crê, declare com fé, declare acreditando, declare. No nome de Jesus. Pai, obrigado por esta noite. Pai, obrigado pela sua palavra. Pai, obrigado por aquilo que nós estamos vivendo. Obrigado pelos tempos difíceis. Obrigado pelos tempos de debulha. Obrigado pelos tempos de seca. Obrigado pelos tempos de esmagamento, de perdas, de dor. São doloridos, são muito doloridos. E às vezes acompanhado de questionamentos, de não entender. Nós não temos as respostas, mas nós passamos por elas, pelo tempo da fornalha, pelo tempo da cova dos leões, pelo tempo do deserto, pelo tempo de tempestade. Obrigado, porque no meio desses tempos, no meio desses lugares, o Senhor se faz presente, o Senhor se manifesta, o Senhor vem ao nosso encontro, e o Senhor muda a situação, o Senhor muda a nossa condição, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos 20 anos que passamos, enfrentamos, vivemos, vimos a sua graça, vimos a sua graça, vimos a sua fidelidade, vimos a sua bondade. No meio desses anos, vimos perdas, vimos lutas, algumas elas nós perdemos, algumas áreas nós fomos derrotadas, algumas áreas nos doeu, Pai, nós sofremos, choramos, Pai, mas nós vimos a sua fidelidade, e vimos colheitas, tivemos alegrias, tivemos celebrações, vimos mudanças, transformações, ó Pai, mas nós somos gratos. Mas agora nós completamos e nós estamos entrando numa nova era, numa nova época, numa nova estação, num novo tempo, e nós estamos adentrando para viver coisas novas, para viver situações novas, experiências novas na nossa vida. E como igreja haverão mudanças novas, haverá situações novas. Senhor, nós agradecemos, e que nós iniciamos com debulha, iniciamos com esmagamento, iniciamos com perdas, mas no meio não vai terminar, não vai até o fim. No meio delas, no meio da estação, ainda nessa estação, nós veremos colheita, a chegada de fruto, a chegada de recompensa. Veremos colheita, veremos colheita, veremos colheita, veremos colheita. Nos trarão, nós veremos os feixes, nós veremos colheita, e haverá dança, haverá alegria. No meio do choro haverá dança, no meio do choro haverá alegria, no meio do choro haverá riso. Nós veremos e nós viremos e nós veremos semeadura. Nós vamos enviar, nós vamos semear, nós vamos abençoar, nós vamos dar. Nada vai nos amedrontar, ninguém vai nos amedrontar, nenhuma situação vai nos amedrontar. Não temeremos mal algum, porque o Senhor é conosco. A sua paz reina em nossos corações, a sua paz é o árbitro do nosso coração, a sua paz guarda a nossa mente, a sua paz guarda nosso coração. Louvado seja teu nome.
Ona baixa catara você. Teri cavaroboshi andala bocata. Rameski prionde. Rantos coprocotosho cotoro comoyaba. A sua paz, a sua paz, a sua paz. Tu és Deus da paz. Tu és o príncipe da paz. Tu reinas em paz. O teu reino é reino de paz. Aramoshi catarando para você. No nome de Jesus. Obrigado, Pai. Todo louvor, toda honra atribuímos somente a Ti. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Se eu tenho uma palavra, eu tenho tudo. Eu sei quem tem o filho. Se eu sei quem tem o filho, meu Deus se eu sei quem tem o filho, se eu sei quem tem o filho, meu Deus ele é. Eu creio que o Senhor, Ele não falou, Ele trovejou sobre a sua vida, sobre as nossas vidas nessa noite. Quantos receberam essa palavra? Quantos entendem que foi uma palavra rema de Deus sobre a sua vida? Quantos entenderam que foi uma chave, a chave que faltava, sabe, para você virar, para você acessar situações e ver essas situações sendo transformadas? Quantos tomaram essa chave? Meu Deus, faz assim com a sua mão. Senhor, nós estamos tomando posse de toda palavra que foi liberada nessa noite. Senhor, nada se perderá. Eu quero declarar isso sobre as famílias reunidas nesse lugar. Nada se perderá, Senhor. Nenhuma palavra cairá por terra, Senhor. Nada ficará sem germinar, sem frutificar, Senhor. E há de produzir a 30, 60 e a 100 por um. Senhor, nós não imitamos o poder do Senhor. Nós não temos um coração endurecido, enrijecido, Senhor. Ó Deus, nós não somos como aqueles que ouvem, que julgam, Senhor, que desprezam. Não, nós somos como aquele que viu o Senhor caminhando por sobre as águas e disse: eu também quero, Senhor. Caminharemos sobre as águas. E nessa noite nós profetizamos isso, Senhor. Ó Deus, tempos de milagres, Senhor, sobre as famílias nesse lugar, sobre a vida financeira dos teus filhos. Ó Deus, destravar, ó Deus, espiritual, ó Deus, emocional, Pai. Situações que estavam travadas sejam liberadas agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós declaramos mesmo essa sobreposição, ó Deus, essa convergência dos milagres, tocando famílias, tocando vidas, Senhor. Ó Deus, os ministérios aqui representados, ó Deus, nós queremos abençoar. Meu Pai, nós abençoamos os teus filhos, aonde eles se reúnem, Pai. A casa, a partir da casa deles e a casa maior, a congregação dos santos do Senhor, os redimidos do Senhor. Meu Deus, que eles possam experimentar o sobejar, o derramar do azeite, do óleo, ó Deus, da graça, da alegria, ó Deus, a abundância do favor, o soprar da alegria do Senhor, de
uma forma poderosa, e o laço do inferno sendo desfeito, o inferno sendo envergonhado uma vez mais, e o Cordeiro Santo sendo exaltado, sendo exaltado. Nós te exaltamos, Senhor.